Eu passei pela pior fase da minha vida e agora eu vou compartilhar um pouquinho junto com vocês. Eu sempre fui uma pessoa que tinha personalidade muito forte desde que eu me entendo por gente, e isso já não é que eu não posso fazer nada pra mudar. Só que depois que eu tive que passar por uma mudança no quesito de problemas de menina, digamos assim, eu mudei totalmente o meu jeito e me tornei uma pessoa totalmente agressiva perante os olhos da escola, sociedade e relacionamentos. Eu era o tipo de pessoa que eu não sabia lidar com certas atitudes e autocríticas que as pessoas tinham comigo. Em prol disso, muitas pessoas se afastaram de mim e muitas má influências me cercaram, porque eu deixei. Mas sabe o que eu tenho pra falar? É que, na real, isso serviu pro meu aprendizado. E hoje em dia, eu sou só a pessoa que eu sou por ter passado por essa fase que eu passei em 2022. Foi a pior fase da minha vida, eu confesso pra vocês. Na realidade, chegou a ser a pior fase da minha vida. Porque eu lembro de momentos bons. Agora, 2023, com toda a certeza do mundo, foi a pior fase. E eu não gosto nem de lembrar. 2022 pra 2024 são anos totalmente opostos, são anos marcantes, são anos que tiveram coisas ruins. Eu não fui uma pessoa muito boa em 2022, quando eu fui em 2024, mas eu sei que as coisas que eu aprendi estão gravadas na minha cabeça e vão ficar pra sempre, porque pra mim foram os melhores anos da minha vida. 22, 29, 2019 e 2024. 2023 existiram coisas boas, como a vibe, a sensação que era, e vários momentos que várias pessoas que eu conheci também nele. Só que foi um ano que eu me estabilizei completamente emocionalmente e tive que passar por psicóloga pra conseguir superar tudo que eu tava passando. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como e por que eu precisei passar por psicóloga pra conseguir superar tudo. Como eu falei, sempre fui uma pessoa que tive a personalidade extremamente forte. Passei por umas mudanças no quesito de menina pra mulher, de veria mocinha, digamos assim, né? E com isso eu me desestabilizei completamente. Eu tenho aqui um laudo. E nesse laudo, não é laudo, né, gente? Mas é uma anotação do orientador da minha escola. Ele entregou pra minha mãe em 2022. Pelo que, como eu estava. Porque eu estava me tornando uma pessoa totalmente agressiva. Totalmente agressiva. E eu vou ler um pouco pra vocês como que foi. Porque antes de eu passar por essa fase, eu já tinha uma fase que eu não conseguia ficar na escola sem a minha mãe, porque eu tinha um certo trauma. E eu não conseguia também no transporte escolar sem a minha mãe. Sem a minha mãe. Porque uma vez, gente, eu era pequenininha, sei lá quantos anos eu tinha. Deu uma briga com a mãe de uma menina que ia no transporte e eu acabei vendo e eu fiquei muito traumatizada, porque eu sempre tive muito trauma de briga. Então, assim, eu fiquei muito traumatizada e eu não consegui. Fiquei uns 2, 3 anos daí depois da pandemia, depois consegui, graças a Deus. Hoje em dia, nossa, né, gente, não tem nenhum problema com isso. Mas naquela época eu não conseguia. E também, em prol disso, minha mãe teve que ficar muito tempo comigo na escola. Isso não é meu caso, porque, né, porque eu fiquei com trauma de certas atitudes dos meus colegas comigo e da professora também, que ela gritava muito, ela batia um pouco na gente. Não batia, mas tipo, ela pressionava, assim, sabe? As pessoas conseguiam entender. Ela era brava, não tinha filho, enfim. E com isso, eu acabei desenvolvendo outro trauma, então minha mãe deve ficar comigo. Aí aqui já fala que eu já tinha superado por isso, já tinha conseguido, né, ficar sozinha na escola, tudo de novo. E aqui fala também que na escola onde eu estudo, gente, eu estudo desde a minha pré-escola, ou seja, desde, digamos assim, se fosse uma creche. Não é creche, é pré, pra vocês entenderem, mas tipo isso. Então, pelo menos tiveram um elogio aqui comigo, gente, olha, eu vou ler um pouquinho pra vocês. Com o passar do tempo, Andriele foi adquirindo autonomia e passou a frequentar a escola sem a presença da mãe. Como eu falei pra vocês, depois de um tempo consegui, né, frequentar sem a presença da minha mãe. É uma menina dedicada, respeita professores e funcionários da escola e não demonstra maior dificuldade de aprendizagem. Enfim, até aí tudo bem. Realmente não apresentava e pra mim tava tudo certo até aí. Só que 2022 e 2023 foram as piores fases da minha vida, não pela mudança que eu passei, porque todo mundo passou por essa mudança, mas pelas coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, a rivalidade que teve muito forte em 2022, em 2023, que me fez chorar todos os anos. Todos os anos, não, todos os dias do ano. Eu passei um mês chorando. Um ano chorando, pra vocês terem uma ideia. De tão trágico que foi. Ignora os barulhos que meus vizinhos aqui são meio loucos e deles ficam gritando. Só na hora que eu vou gravar também. Enfim. Bom. E daí? É que fala que eu não estava conseguindo manter um relacionamento bom com meus colegas. Com certa frequência apresenta descontrole emocional, onde agride fisicamente seus colegas por motivos fúteis. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu não consigo me controlar.
não conseguia me controlar na época, a comentários que eram uma autocrítica pra mim. Por exemplo, ai, tipo, ai, tu é feia, alguma coisa assim. Tipo, se fosse uma menina falando, tipo assim, na zoeira comigo, eu ia lá e batia. Não importa se era amigo, se era fulano, se era inimigo, não importa. Eu fazia isso. E se fosse um guri, tipo assim, do 9º ano, eu fazia, gente. Não interessava pra mim. Porque eu não conseguia controlar o que essas pessoas falavam. Só que, tipo, hoje em dia, gente, se quer falar de mim, fala. Não quer falar também, não fala, não precisa. Mas, tipo assim, fala pra mim, entra aqui, sai aqui, acabou, deu. Eu acho que foi uma questão que eu tive que amadurecer muito. E que eu realmente amadureci muito ao decorrer do tempo. Graças a bom Deus. São pessoas totalmente diferentes de 2022 pra 2025. Graças a bom eterno Pai. Mas, enfim. O relacionamento de Andrea com seus colegas de classe é bastante conturbado. Porém, eu tinha muito ciúme de amizade também. Eu gostava muito, tipo assim, de uma menina, e daí eu acabava excluindo, tipo, a menina tinha que ser exclusivamente amiga minha. Ela não podia ter outras amigas além de mim. E eu acabava brigando se ela tivesse outras amigas além de mim. Entendeu? Mas também tinha problemas com o namoro, que foi aquele vídeo que eu gravei, a pior decisão da minha vida. Foi onde eu contei um pouquinho da história pra vocês, só que a história não é a verdadeira, e eu nunca vou falar a verdadeira aqui pra vocês, porque foi uma história que eu não gosto de lembrar, e também respeito ao meu namorado, né, gente? Mas, enfim. Resumindo pra vocês, 2022 eu passei o ano todo batendo todo mundo, não consegui me controlar, tinha uma questão de namoro dentro da sala de aula, dentro da sala não, fora da sala, porque eles davam o mesmo turno que eu, de manhã, ou seja, eu via todos os dias, e eu nunca consegui me controlar em prol disso. Então, eu tive que fazer terapia. Sim, eu tive que começar a fazer tratamento com uma psicóloga, pra mim conseguir trabalhar isso. Gente, como superei essa fase, né? Eu passei por tratamento psicológico por um ano. Até que em 2013 decidi que eu, no início, inclusive, eu não queria mais fazer. Não queria. Tipo, passei só um ano e não quero mais. E eu lembro que às vezes como eu tava passando uma fase muito difícil sem a terapia, e como em 2022 eu tinha terapia, eu falei, cara, mãe, eu acho que eu tenho que voltar, não sei se eu vou conseguir lidar com isso sozinha. Ela falou, filha, calma, tenta primeiro. E depois tu vê se tu consegue, senão a gente volta, não tem problema nenhum. Coloquei aparelho, 2023 também, que 2022 eu não tinha aparelho. Eu quebrei meu dente em 2021, e daí eu tive que colocar o aparelho. Isso é história pra outro dia. Enfim, eu tive uma rivalidade muito grande. Em prol disso, como eu falei pra vocês, eu passei um ano chorando praticamente quase todos os dias. Eu ficava muito mal, eu chorava demais. E eu desenvolvi um certo tipo de ansiedade muito forte. Eu não conseguia parar de roer minhas unhas. Isso foi uma vitória muito grande pra mim, inclusive. Mas eu tinha compulsividade alimentar muito forte. Mesmo mostrando para outras pessoas, eu tinha. Enfim, até que eu decidi tomar um basta naquilo. Eu falei, cara, essa não sou eu. Essa não sou eu a pessoa que eu sou. Entendeu? Eu não sou essa pessoa briguenta, apesar de ter personalidade forte. Eu não sou uma pessoa que vai brigar por tudo, que vai xingar todo mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu me conheço, eu sei que eu não sou. E eu decidi mudar. Coloquei um basta, ponto final naquilo, e eu mudei. Mas não foi fácil. Agora vocês me perguntam como superei. Com tratamento psicológico, tá? Com tratamento de psicóloga durante um ano, eu superei a fase de 2022. A fase de 23, 24 e 25 que eu estou passando, eu estou superando sozinha. Só que com a ajuda de diversas pessoas ao meu redor. Porque se em 2022 eu tive mudança, em 2025, meu Deus do céu, gente, a retrospectiva desse ano vai ser de doer o coração. Mas enfim, como foi a retrospectiva de 2024, foi de doer o coração nível, vocês não têm noção. Gente, não posso nem falar de 2024, que meu olho já começa a encher de lágrima. De tanta falta que ele me faz, mas isso não é o caso. E assim, eu orei muito pra Deus pra conseguir me mudar. Eu tive um relacionamento com Deus que eu não tinha antes. Eu comecei a falar muito mais com ele, eu comecei a orar mais, eu comecei a falar mais com ele, e ele me ajudou a superar aquilo e a passar por aquilo. Tem alguém que me ajuda a superar? Deus e o tratamento. E a minha família, com toda certeza. E os meus amigos, as minhas amigas que estiveram comigo em todos os momentos, em todas as fases da minha vida, e elas não me abandonaram. Elas não me abandonaram pelo meu jeito de ser, ou pelo meu jeito de tratar elas, ou alguma coisa, porque eu já era bem vida louca, assim, digamos, né? E elas não me abandonaram em nenhum momento. Eu sou eternamente grata por tudo que vocês fizeram por mim, e sempre você. Inclusive, um beijo pra vocês, suas lindas que estão vendo esse vídeo. Amo vocês daqui pra sempre. Calma aí que o dia não acabou, tá?
Se eu passei por isso, você também consegue passar. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Muito difícil, tá? Eu não soube lidar com nada. E eu considero a pior fase da minha vida. Eu considero, gente, do fundo do coração. Porque eu adorava a vibe que tinha esses anos. Mas se eu pudesse voltar com a mentalidade que eu tenho hoje... Nossa, gente, sério. Eu ia dar graças a sair pulando, assim. Porque se eu pudesse voltar com a mentalidade que eu tenho. Assim, viver aquele ano de novo. Só que me levem de volta, porque dessa vez eu sei o que eu vou fazer pra mudar aquilo. Entendeu? Eu faria totalmente o contrário. De tudo eu faria diferente. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquele ano, nada do que aconteceu teria acontecido. Mas foi um aprendizado muito grande na minha vida. Eu coloquei um basta e decidi mudar. E se você quer, você consegue com a ajuda de Deus. Depois que eu tive um relacionamento com Deus, em 2024, no fim de 2023 pra 2024, eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não ligava muito pra, tipo, pra aquela rivalidade. Porque no início de 2024 teve rivalidade. O primeiro dia de aula já comecei, tipo, focainha e tal. A sala era dividida, era meu grupo pra cá e outro grupo pra cá. Acabou. Só que daí depois uma menina foi embora, né? Que era a rival, assim, minha rival, no caso, que era minha melhor amiga. Pois é, gente. Ela ainda é minha melhor amiga, só que ela não estuda mais aqui, nem mora mais aqui onde eu moro. E. Enfim, tá? Mas a gente continua mantendo contato e a gente brigas. A rivalidade era muito forte, só que era imaturidade de ambas as partes. Enfim, acabou. E mesmo que tipo, tivesse rivalidade no início do ano, eu não tava nem aí. Porque eu sabia lidar. Eu falei, cara, eu não quero que esse ano se repita, porque eu fui muito ruim nos estudos em tudo. Então, se você não quer. Olha, ou você muda ou a história se repete. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim. Se vocês quiserem mais histórias assim, eu posso trazer aqui pra vocês. Um beijo, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.